Boa tarde, boa noite, ou bom dia, vocês do sétimo ano. Vamos lá, pessoal. Seguinte, ó, esse assunto, certo? Ou essa parte, né? É a continuação do nosso assunto, certo? Muriçoca miserável. Voltando. Vê só, pessoal. Seguinte, certo? Nesse processo, certo? Da agroexportação da cana-de-açúcar aqui no Brasil, certo? Várias coisas aconteceram neste caminhar, certo? Vocês sabem que, no caso, não só a cana-de-açúcar, mas outras coisas interessavam o pessoal aqui, certo? Inclusive, depois, certo, da cana-de-açúcar, certo, veio a ideia de quê? De criar gado aqui, certo? Então, nasce um novo mercado, certo? Ou seja, então isso acontece como é um processo inverso, né? Em vez da galera ir para ficar na cidade negociando o açúcar e tudo mais, a galera vem para o interior, certo? Para agora cuidar da vacaiada, certo? Outra coisa que surgiu no meio desse caminho aí foi a economia e os negócios com algodão, certo? Que já era de conhecimento, né, dos indígenas que faziam rede, roupa, quer dizer, dependendo da tribo, enfim, certo? E também por conta que antes o algodão, o fumo, entre outras coisas, eles eram negociados internamente. Mas um dos caras que mais compravam algodão a nós, certo? Era os Estados Unidos. Quer dizer, ainda não os Estados Unidos, pessoal. Estava em conflito com a Inglaterra. Calma. Ainda não era Estados Unidos. Bom, enfim, só para você ficar orientado, tá certo? Era os Estados Unidos. Pronto, beleza, vamos lá. Então, é o seguinte, certo? Então, com a crise a guerra dos Estados Unidos, o algodão subiu de preço. Então, os caras agora, ó, começaram a exportar, certo? E ganhar mais grana com isso. Outras cocitas que também ganharam uma grana, que inclusive está o título lá no livro de vocês, são as drogas do sertão, certo? Ou seja, castanha, fumo, guaraná, quer dizer, castanha do Pará, cacau, fumo, que inclusive o fumo que era consumido aqui, né, ele começou a ser exportado também, e inclusive ele era trocado por escravos. Para você ver como essa situação é miserável, essa questão da escravidão, né? Aonde, digamos, até onde vai o valor de uma vida de uma pessoa, né? Para você ver como desgramenta essas coisas, certo? Bom, enfim, no caso, voltando a falar do gado, certo? O gado também teve esse seu papel de importância aí, beleza? Logicamente, teve esse boom, os caras, cara, velho, vamos ganhar uma grana aqui dá certo, criar gado e tal, não sei o que. Mas só que teve uma treta lá pras bandas lá do norte, mano. Quer dizer, do sul, mano. Não deu certo, certo? Então os caras tiveram que voltar pra cá, certo? Desceram pra cá, certo? Pro Nordeste, certo? Então os caras começaram a criar o gado aqui, porque lá foi proibido, beleza? Às vezes, professor, é proibido. Por quê? Porque estava atrapalhando os outros negócios dos caras, negócio de carne, negócio de açúcar, negócio de algodão, etc e tal. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, as cidades, como é? Sim, estou olhando minha cola. Certo? Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Certo? Vamos embora. Bom, com a criação bovina, os vaqueiros, certo? Uma coisa que é bom a gente destacar, que apesar de muitos dos escravos, lógico, ter a vida que vocês sabem que ele tinha,
Mas nesse caso aí, como eles eram os vaqueiros que cuidavam do gado, certo? E tanto os escravos ou mestiços, eles ganhavam um salário. Então, com esse dinheiro e com o trabalho deles, então eles podiam tanto comprar gado e ter suas terras, né? Ou ter um sítio, ou enfim, ter sua própria criação, né? Ganhar uma grana, tá certo? Agora a gente vai entrar em outra coisa também que é muito séria e tem muito a ver com nós, certo? Com a gente aqui, certo? Pernambucano. Você não é como assim? Tem a ver? Invasão? Sim, rapaz. As grandes invasões ao Brasil, certo? Fique você sabendo, se você não sabia. Se você não sabia, certo? Pernambuco era uma das capitanias mais importantes do Brasil e uma das mais lucrativas, para você que não sabe, certo? Então, ou seja, isso aumentou e cresceu o oi de muita gente aqui. Acho que eu já tinha dito a vocês, se eu não tinha dito antes, mas eu vou dizer agora, certo? Que muita gente ficava de olho no país, certo? No país não, né? Quer dizer, para os caras que eram uma terra gigantesca, cheia de mato, um bando de doido pelado. Depois foi que os caras foram descobrindo as coisas e dando real valor às nossas terrinhas tupiniquins, tá certo? Por exemplo, olha, França, Inglaterra e Holanda. Principalmente, olha, Recife tem várias obras holandesas, viu? Tem esgoto, tem calçamento, tem teatro, tem um bocado de coisa para lá que são obras holandesas. Vejam só. Nesse contexto aí de invasão, certo? A gente entra na seguinte questão. Sim, professor, mas por que isso aconteceu? Olha, primeiro, deixa eu olhar aqui, passar a página aqui do livro de vocês, tá certo? Pra gente poder dar uma observada aqui, certo? Aconteceu o seguinte, certo? A União Ibérica. Ou seja, certo? Lembram lá atrás, quando descobriram o Brasil, dividiram, tal, Tordesilhas, tal, pedaço para Espanha, pedaço para Portugal, depois Portugal foi e conquistou as partes, certo? Que eram da Espanha, aquele negócio todo. Bom, enfim, certo? No caso, o jogo virou. E no caso, a Espanha, com a entrada do rei Filipe II, que passou também, né, a dar umas ordens em Portugal, governar Portugal, porque ele era um primo distante do primo que era do primo do rei que morreu, certo? Então, no caso do Brasil, teve a seguinte consequência. Lembram desse tratado de Tordesilhas? Pronto, os caras aboliram esse tratado. Então agora a Espanha mandava em mais territórios aqui, certo? E teve toda essa volta, né, que eu tinha dito antes, né, para o interior, quer dizer, para o centro, certo, do Brasil, por conta deles verem o que eles iam lucrar aqui, certo, com a cana-de-açúcar, com a exportação da cana-de-açúcar, certo? Nem se falava essa questão de industrialização, etc e tal, né? Revolução Industrial ia começar na Inglaterra e em outros lugares da Europa. Inclusive, a grana que eles ganharam teve muito a ver com aqui, viu? Certo? Vê só. Tem duas invasões aqui que é bom destacar, certo? Que foram as invasões francesas, certo? Uma aqui, certo? E a outra lá, São Luís do Maranhão. Bom, para vocês entenderem, certo? Daqui a pouco vocês vão ver, lá no oitavo ano, mas vocês já viram, não preciso nem falar do oitavo ano, certo? Quando aconteceu a reforma protestante, a contra-reforma. Então é o seguinte, os franceses estavam entrando
em treta, certo, com os calvinistas lá na França, certo? Lembram de Calvino? Calvino pegou as ideias de Lutero, tal, passou pro lado dele e tal, depois rolou a treta de Henrique VIII, certo? Se não lembram, dá uma olhadinha lá. Aí o que acontece? Certo? Então, aí, a França era católica, mas o movimento protestante vinha crescendo lá. Aí você, professor, mas o que tem a ver? Uma religião e tal, todo mundo pode ver a paz, Jesus, amém? Sim, mas quando envolve dinheiro, não. Por quê? A maioria dos caras que estavam se convertendo ao calvinismo, eles, eles eram comerciantes, burgueses, pessoas de renome. Então, ou seja, a política ia mudar, mas ia mudar para o lado deles. Porque no calvinismo, vocês sabem, certo? É o destino manifesto, né? A bênção divina na sua vida. Certo? Se você ganhou uma grana, investiu essa grana, trabalhou com essa grana voltou para você, você enriqueceu mais, você está sendo abençoado por Deus. Não é nada culpa sua, não é cor do demônio, tá certo? Então, ou seja, pô, se o cara tá dizendo que eu ganhar uma grana, eu ser rico, não é pecado, então eu vou ficar do lado dos católicos que diz que eu ficar rico, eu aumentar minhas posses, ou eu curtir a vida, eu vou pro inferno, porque é usura, oião, qual dos dois vai pesar mais? Então os caras correram pra cá, mesmo tendo treta com a Espanha, aquele negócio, certo? Aí os caras vieram pra cá, como quem não quer nada, e vieram morar aqui, certo? Em 1555, e 1500, ficaram até 1567, certo? A princípio, né, vieram pra cá, mas eles fundaram uma colônia de povoamento, que foi a França Antártica, certo? Mas um tempinho depois eles foram expulsos, certo? No governo Mendissá, certo? Que era um dos governadores mor daqui. Mas, na verdade, foi o filho dele, certo? Estácio de Sá, que botou eles para correr, beleza? E depois fundou o Rio de Janeiro, beleza? Como a gente conhece, terra maravilhosa, aquele negócio todo. E enfim, né? Mas teve outra treta. Aí você pergunta, professor, mas de novo? Sim. Eles foram expulsos, não foram? Mas aí eles correram e chegaram lá no Maranhão, em 1612. Ficaram lá até 1615. E fundaram lá a França Equinocial. Essa aqui, pessoal, eu tô como é que se diz? A França Antártica é só para destacar, viu, pessoal? Mas ela foi para trás, certo? Nesse momento agora, o que tem a ver é a França Equinocial, tá certo? Porque no caso da França Antártica foi antes da União Ibérica, tá bom? Então vamos embora, certo? Então, qual era o negócio aí? Os caras queriam uma base para atrapalhar os negócios do Brasil com a Espanha, Espanha com Portugal, certo? E a dar umas afanadas, certo? Umas afanadas, certo? Na importação de açúcar. Inclusive, eles lá fundaram a cidade de São Luís do Maranhão, que hoje em dia existe. Alright? Certo? E nós temos aqui também outras tretas, certo? Eu estou pensando aqui, pessoal, calma, eu quero explicar mais detalhadamente para você, tá certo? E fora essas confusões aí dentro desse contexto de um querendo atrapalhar Portugal e Portugal com Inglaterra, Inglaterra com Holanda, França que tal, não sei o que. Daí quem cresceu hoje também? Os ingleses, certo? Que queriam uma base para poder meter a mão no que ia para Portugal ou no que era produzido por aqui. Ou seja, todo mundo queria um pedacinho do Brasil. Esse papo? Então, vamos embora. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar dessa palavra, os corsários. Pensa aí. Não lembraram? Pronto. Quem assistiu a franquia Piratas do Caribe vai entender isso aí.
Os piratas. A princípio, os piratas eram rebeldes, os malucão, os doidão, as criaturas do inferno que andavam no mar. Mas depois, certo? A Inglaterra disse, ei, meu patrão, vem cá. Olha, tem um negócio para nós dois, certo? Vamos fazer o seguinte, vocês trabalham pra gente, vocês dão o rapa nas coisas da galera aí que tá sendo mando pra lá ou sendo mando pra cá e aí paga um salário. Então, ou seja, na verdade, não oficial, certo? Não é que tinha documento, carteira de trabalho, os caras não eram contratados, certo? Eram acordados, certo? Mas logicamente, se eles fugissem da linha, já sabe, né? Era, ó, forca, tá certo? Dá uma olhadinha lá em Piratas do Caribe que vocês vão